O cheiro de limão e antisséptico era a primeira e a última impressão de seu universo. Lee Seo-yeon movia-se pelo silêncio asséptico do vesimundo andar da Celestia Innovations, como um fantasma com um carrinho de limpeza, uma entidade invisível cuja única função era apagar os vestígios do dia. Ela polia o vidro até que o horizonte de Seul se tornasse uma miragem inatingível. Aspirava os tapetes que custavam mais do que ela ganharia em um ano e esvaziava as lixeiras que continham os restos de ideias de $1 milhão. Seu sofrimento não era agudo, mas crônico. Uma dor surda de potencial não realizado, um eco constante da vida que sua família perdeu. Anos atrás, eles tinham uma pequena empresa de tecnologia, um sonho vibrante que foi esmagado e absorvido por um conglomerado impiedoso, deixando para trás apenas dívidas e a vergonha que pesava nos ombros de seu pai. Agora, ela limpava os escritórios de homens como aqueles que os destruíram. O pináculo de sua invisibilidade era a suíte executiva de Kang Ji-won, o CEO. Ele era menos um homem e mais um sistema operacional. Movia-se com uma precisão calculada. Suas roupas eram sempre tons de cinza e azul marinho, e sua mesa era um estudo de minimalismo rigoroso. Canetas alinhadas, monitores perfeitamente angulados, nem um único item pessoal. Seo-yeon nunca o vira sorrir. Para ele, ela era apenas uma flutuação no ar, o zumbido distante do aspirador. Essa indiferença era uma armadura para ela, permitindo-lhe observar. E Seo-yeon era uma observadora extraordinária. Ela via a tensão na maneira como ele massageava a têmpora quando pensava estar sozinho. Via os rabiscos quase imperceptíveis nos cantos de seus blocos de notas, algoritmos complexos e padrões fractais, não palavras. Via que, apesar de sua aura de controle absoluto, algo dentro dele estava perpetuamente em guerra. A colisão aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Uma tempestade castigava os vidros do chão ao teto, e a eletricidade no andar havia piscado 2 vezes. Seo-yeon estava terminando o escritório de Ji-won, movendo-se com sua eficiência silenciosa. Ele estava trabalhando até tarde, uma ocorrência comum, sua silhueta recortada contra o brilho azul de seus monitores. Ela se aproximou para esvaziar a lixeira ao lado de sua mesa, um movimento que já havia executado centenas de vezes. Mas naquele instante, um trovão retumbou, fazendo o prédio tremer sutilmente. Seo-yeon se assustou, um vacilo mínimo, mas o suficiente para que seu cotovelo batesse na xícara de chá de cevada que ele sempre deixava esfriar. O líquido âmbar derramou-se sobre uma pilha de documentos impressos. O tempo congelou. O som do líquido encharcando o papel foi mais alto que o trovão. Kang Ji-won virou-se lentamente, seus olhos escuros fixando-se nela pela primeira vez. Não havia raiva em seu olhar, mas algo muito pior. A irritação de um sistema perfeito que encontra um erro de código. "Saia", disse ele, a voz calma e cortante como um caco de vidro. O pânico gelou o sangue de Seo-yeon. "Senhor, eu sinto muito, eu posso tentar secar." Eu disse para sair. Você já causou danos suficientes. Ele pegou os papéis molhados, sua mandíbula se contraindo ao ver a tinta borrada. Eram projeções financeiras, diagramas de fluxo de um projeto ultra-secreto. As lágrimas arderam nos olhos de Seo-yeon. Perder aquele emprego não era uma opção. Era a única coisa que mantinha o teto sobre a cabeça de sua mãe doente. Ela fez uma reverência profunda, o cabelo caindo sobre o rosto. "Eu sinto muito, senhor. Sinto muitíssimo." Enquanto ela se virava para sair, seu olhar de observadora captou algo nos papéis que ele segurava. Uma sequência de números na parte inferior de um gráfico, um que ela notara em um rascunho amassado na lixeira na noite anterior. O número no rascunho era diferente, mas ela tinha uma memória quase fotográfica para padrões. O número no papel manchado de chá estava desalinhado com o resto da projeção. Era um erro. Um erro sutil, mas que, em cascata, tornaria todo o plano inviável. O instinto de autopreservação gritava para que ela fosse embora. Mas o legado de seu pai,
Um homem que se orgulhava da elegância e da precisão a impeliu. Ela parou na porta. Senhor! Sua voz era um fio. Ele a ignorou, já ao telefone, provavelmente chamando a segurança. O valor de entrada para a variável de crescimento do mercado no quadrante 3, disse ela mais alto. Está incorreto. Deveria ser 7,4%, não 4,7%. A transposição anula a projeção de lucro líquido em quase 30%. Kang Ji-won congelou. O telefone a centímetros de sua orelha. Ele abaixou lentamente e olhou para ela, realmente olhando para ela. A garota da limpeza, com seu uniforme cinza sem graça e as mãos avermelhadas pelo trabalho, estava citando as especificidades de seu projeto mais confidencial. Ele olhou para o papel, depois para a tela onde a planilha original estava aberta. Seus dedos voaram pelo teclado. Ele localizou a célula. E lá estava. 4,7%. Um erro de digitação de um de seus analistas mais confiáveis. Um erro que ninguém, nem mesmo ele, havia notado. Um erro que ela, a mulher invisível, havia visto em uma fração de segundo. O silêncio no escritório era denso, carregado de uma nova e desconcertante energia. A tempestade lá fora parecia ter prendido a respiração. Seo-yeon permaneceu na porta, o coração martelando contra as costelas, sem saber se tinha acabado de assinar sua sentença de demissão ou feito algo totalmente diferente. Kang Ji-won ergueu os olhos do monitor, e pela primeira vez, a expressão em seu rosto não era de irritação ou indiferença. Era de pura e absoluta incredulidade. O sistema havia encontrado uma variável que não conseguia calcular. A faxineira. Kang Ji-won não a demitiu. Tampouco disse qualquer outra coisa. Apenas a dispensou com um aceno de cabeça quase imperceptível, os olhos ainda fixos na tela onde o erro corrigido brilhava como uma acusação. Seo-yeon passou o resto da noite em um estado de pavor suspenso, limpando os outros andares com as mãos trêmulas, esperando a cada momento que um segurança a escoltasse para fora do prédio. Mas o chamado nunca veio. No dia seguinte, ela voltou ao trabalho, o coração uma bigorna no peito. O escritório de Ji-won estava impecável, como sempre. Em sua mesa, no exato local onde o chá havia derramado, estava uma nova xícara, vazia. Era uma tela em branco. Uma pergunta silenciosa. A dinâmica entre eles mudou. Embora para o resto do mundo, nada tivesse acontecido. Ele ainda era o CEO glacial, e ela, a faxineira invisível. Mas agora, um fio invisível de consciência os conectava. Ele começou a deixar pequenos quebra-cabeças em seu caminho, testes de lógica velados em desordem. Uma vez, era uma pilha de relatórios de mercado deixados acidentalmente fora de ordem cronológica. Na manhã seguinte, ele os encontrou empilhados em sequência perfeita. Outra vez, um diagrama de circuito complexo em seu quadro branco pessoal, com uma única quebra na lógica do fluxo. Quando ele voltou de uma reunião, uma pequena marca de caneta de quadro, quase invisível, indicava a falha. Ele nunca a questionou. Ela nunca admitiu nada. Era um diálogo silencioso, um jogo de xadrez jogado entre dimensões sociais. Ele estava testando os limites daquela mente que se escondia atrás de um esfregão. Enquanto isso, uma sombra se espalhava pela Celestia Innovations. O projeto Quimera, uma iniciativa de biointegração de ponta, estava sangrando dinheiro e tempo. O responsável era o diretor Park Min-ho, um homem com um sorriso tão polido quanto seus sapatos de couro e uma ambição que queimava fria por trás de seus olhos. Para o conselho e para Ji-won, ele apresentava relatórios tranquilizadores, culpando a volatilidade do mercado de suprimentos e gargalos logísticos imprevistos. Ji-won sentia em seus ossos que algo estava errado. Os dados eram perfeitos demais, as desculpas muito ensaiadas. Era um sistema que parecia lógico na superfície, mas cujo núcleo parecia oco. Ele via a fumaça, mas não conseguia encontrar o fogo. O fogo estava nos detalhes, e os detalhes eram o domínio de Seo-yeon.
Ao limpar os escritórios da equipe do Quimera, ela absorvia o ambiente. Ouviu engenheiros murmurando sobre remessas de polímeros que nunca chegavam. Viu gerentes de projeto arrancando os cabelos diante de cronogramas que mudavam diariamente. E, o mais importante, ela via o lixo. No lixo, a verdade não usava maquiagem. Encontrou rascunhos de e-mails furiosos, impressões de planilhas com números que não batiam com as versões finais que ela via nas telas, e faturas de fornecedores que ela nunca tinha ouvido falar, rapidamente descartadas. Ela não entendia o esquema completo, mas sua mente, sintonizada para encontrar padrões em meio ao caos, começou a conectar os pontos dissonantes. Eram pequenas ilhas de informação incorreta em um mar de dados oficiais. Ela sabia que levar suas suspeitas a qualquer pessoa seria o mesmo que cometer suicídio profissional. Quem acreditaria na faxineira contra um diretor executivo? A ideia era absurda. Mas a imagem do rosto tenso de Ji-won, a maneira como ele olhava para o horizonte da cidade como se procurasse uma resposta nas nuvens, assombrava-a. Ele era frio, distante, um produto do mundo que a havia ferido. Mas ela também havia visto um vislumbre de outra coisa. Um homem sobrecarregado pelo peso da perfeição. Um homem que odiava erros mais do que tudo. E o projeto Quimera era um erro colossal. Numa noite, depois de encontrar uma nota de remessa de um componente crucial amassada no fundo de uma lixeira, que contradizia diretamente o relatório de progresso exibido no monitor do diretor Park, ela tomou uma decisão. Em um pequeno pedaço de papel de um bloco de notas limpo, com uma caligrafia anônima e precisa, ela escreveu apenas os fatos, despidos de emoção ou acusação. Compare os números de lote dos compostos de hidrogel das faturas da K-Chem Solutions com os registros de inventário do laboratório do 17º andar. As datas de aquisição precedem a data de fundação oficial da K-Chem. Verifique as afiliações corporativas do fundador da K-Chem. Era uma bomba lógica, destilada em 2 frases. Ela entrou no escritório silencioso de Ji-won. A cidade brilhava lá fora, indiferente. Por um momento, ela hesitou. Isso era cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Mas então ela pensou em seu pai, cuja genialidade foi extinta pela desonestidade de outros. Ela colocou o pequeno papel branco exatamente no centro da mesa dele, um ponto de interrogação no vasto deserto de mogno polido. No dia seguinte, Seo Yeon trabalhou com um nó de angústia no estômago. Por volta das 11 da manhã, o interfone em seu carrinho de limpeza, um aparelho que só era usado para emergências ou para repreendê-la por um corredor molhado, soou. A voz da assistente executiva de Ji-won era nítida e confusa. Lee Seo-yeon, o CEO solicita sua presença em seu escritório, imediatamente. O corredor até sua porta pareceu ter quilômetros de comprimento. Colegas de trabalho a observaram, suas expressões uma mistura de curiosidade e escárnio. A faxineira sendo chamada pelo CEO, ela só podia estar sendo demitida. Ela bateu na porta, a mão tremendo. Entre! Kang Ji-won não estava em sua mesa. Estava de pé, junto à janela, olhando para a cidade. Ele se virou quando ela entrou. Em sua mão, ele segurava o pequeno bilhete. O medo a paralisou. Ele não disse olá. Não perguntou se era ela. Ele simplesmente caminhou até sua mesa e colocou o bilhete ao lado de um tablet que exibia uma complexa teia de nomes de empresas e afiliações. No centro da teia estava o diretor Park Min-ho, e conectado a ele através de 3 empresas de fachada, estava a K-Chem Solutions. Ele havia encontrado o fogo. Eu tenho uma vaga, disse Ji-won, sua voz um trovão silencioso no escritório à prova de som. Na minha equipe de análise estratégica, é um estágio. O trabalho é analisar dados, encontrar anomalias, identificar padrões que ninguém mais vê. O salário é 10 vezes o que você ganha agora. Você começa amanhã. Seo Yeon ficou boquiaberta. As palavras não faziam sentido. Estagiária? Análise estratégica? Ela, a faxineira? Senhor, eu não entendo. Eu não tenho as qualificações.
Ele deu um passo em sua direção, e pela primeira vez, seus olhos não a viam como um erro de sistema ou uma variável anônima. Eles a viam como uma solução. Nos últimos 2 meses, você demonstrou mais qualificação do que metade do meu pessoal de análise com diplomas de universidades de elite. Você não processa informações. Você as compreende. A oferta é esta. Aceita ou não? Ela olhou para as próprias mãos, calejadas e ásperas. Olhou para ele, o arquiteto daquele mundo de vidro e aço que ela apenas limpava. Ele não estava oferecendo caridade. Estava oferecendo uma oportunidade baseada em mérito, um mérito que ele foi o único a reconhecer. Era aterrorizante. Era tudo o que ela sempre quis. A empregada estava prestes a cruzar o limiar, e nada seria como antes. A transição foi como ser arrancada de um mundo em preto e branco e jogada em um de cores ofuscantes e supersaturadas. No primeiro dia, Seo-yeon se viu diante de um armário que continha apenas uniformes de trabalho e roupas simples e gastas. Com uma parte de seu primeiro e adiantado salário, ela comprou um terninho cinza claro, uma peça que custou uma fortuna para ela, mas que, no ambiente da Celestia, parecia barato e mal ajustado. Ao entrar no 15º andar, não mais pelo elevador de serviço, mas pelo principal, o ar parecia diferente, mais rarefeito. As mesmas pessoas que nunca a haviam olhado agora a encaravam com uma mistura de choque e desprezo mal disfarçado. Ela era um erro no padrão, uma anomalia no sistema social do escritório. Sua nova mesa era uma ilha de vidro e aço em um mar de murmúrios. A equipe de análise estratégica de Ji-won era um grupo de elite, jovens gênios recrutados das melhores universidades do país, e eles a viam como um insulto. E-mails com informações cruciais, acidentalmente, não a incluíam. Conversas paravam abruptamente quando ela se aproximava. O líder da equipe, um homem arrogante chamado Sr. Choi, deu-lhe a tarefa de organizar os arquivos digitais históricos. Um trabalho tedioso e inútil, projetado para mantê-la ocupada e longe de qualquer coisa importante. Pior que o ostracismo era o ataque sutil e venenoso do diretor Park Min-ho. O projeto Quimera havia sido discretamente reestruturado, e ele, de alguma forma, saíra ileso, sua reputação intacta. Ele agora via Seo-yeon não apenas como uma curiosidade, mas como uma ameaça existencial. Em reuniões de equipe para as quais ela era obrigada a comparecer, ele se dirigia a ela com perguntas pontiagudas, cheias de jargão técnico, sabendo que ela não teria resposta. Senhorita Lee, poderia nos dar sua perspectiva sobre a otimização da cadeia de Markov em nosso modelo de previsão de volatilidade? O silêncio que se seguia era sua pequena e cruel vitória, reforçando para todos na sala que ela era uma fraude. As noites se tornaram seu único refúgio. Enquanto o escritório se esvaziava, Seo-yeon permanecia, a tela do computador refletindo sua exaustão. Ela devorava manuais online, tutoriais de software, livros de estratégia de negócios. Lutava contra o sentimento esmagador de ser uma impostora, uma sensação de que, a qualquer momento, alguém a tocaria no ombro e a levaria de volta para o carrinho de limpeza. Foi nessas horas silenciosas que Kang Ji-won se tornou mais do que um chefe. Ele também trabalhava até tarde, impulsionado por seus próprios demônios. Ele a encontrava cercada por livros, o rosto pálido sob a luz fluorescente. Ele nunca oferecia simpatia, o que de alguma forma era o que ela precisava. Em vez disso, ele oferecia desafios. Certa noite, ele colocou um disco rígido em sua mesa. A nossa divisão de logística na Europa está perdendo 3% de margem a cada trimestre. Todos os analistas dizem que é o custo do combustível. Eles estão errados. Descubra por quê. Não era uma ordem, era um enigma. Durante 3 noites, Seo-yeon mergulhou naqueles dados. Não eram apenas números para ela. Eram rastros, padrões de movimento, como as marcas de sapatos em um corredor que contam a história do dia. Ela ignorou os relatórios financeiros complexos e focou nos dados brutos de GPS dos caminhões de entrega. E então, ela viu um padrão de paradas não programadas em pequenas cidades
Desvios de rota que adicionavam quilômetros, mas eram registrados como tráfego. Cruzando os dados com os registros de compra dos motoristas, ela encontrou a verdade. Um esquema generalizado de roubo de combustível, disfarçado em milhares de pequenas transações. Era uma história não de economia, mas de comportamento humano. Ela não escreveu um relatório formal. Apenas colocou um mapa na mesa dele, com as rotas fraudulentas destacadas em vermelho. Quando ele chegou na manhã seguinte, ficou olhando para o mapa por 10 minutos inteiros. Naquela noite, ele se aproximou da mesa dela. Meu pai acreditava que qualquer sistema poderia ser aperfeiçoado se você removesse o elemento humano, disse ele a voz baixa, quase confidencial. Ele via as pessoas como falhas. Eu estou começando a pensar que ele estava olhando para a equação do lado errado. Foi o fragmento mais pessoal que ele já compartilhou. Naquele momento, ela não viu o CEO. Viu um homem solitário tentando resolver um quebra-cabeça que seu pai lhe deixara. A confiança deles foi forjada naquele silêncio compartilhado, na admiração mútua por como suas mentes diferentes podiam decifrar o mesmo mundo. Ele começou a pedir sua opinião em projetos reais, valorizando sua capacidade de ver a história por trás dos dados, a lógica humana que os algoritmos não conseguiam captar. O gelo ao redor dele começou a derreter, revelando vislumbres de um homem que sentia o peso de suas responsabilidades de forma aguda. Para Seo Yeon, o medo começou a ser substituído por um senso de propósito. Ela pertencia àquele lugar, não por seu diploma ou histórico, mas por sua perspectiva única. O diretor Park assistiu a essa aliança crescente com um alarme crescente. A garota não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. E a confiança de Ji-won nela o tornava vulnerável. Ele precisava eliminá-la de uma forma que destruísse não apenas sua carreira, mas também a fé de Ji-won nela. O plano era brutal em sua simplicidade. Usando um acesso de administrador que ele nunca deveria ter tido, Park iniciou uma transferência de dados do servidor de P&D mais seguro da Celestia para um endereço IP externo pertencente a um concorrente direto. Era o projeto mais secreto da empresa, o sucessor do Quimera. A trilha digital do roubo, no entanto, ele não a forjou do nada. Ele a teceu com a habilidade de um hacker mestre, através de backdoors e proxies, fazendo com que o ponto de origem final fosse um só: o terminal de trabalho recém-atribuído a Lee Seo-yeon. A evidência era tecnicamente impecável, logicamente sólida e absolutamente condenatória. A bomba explodiu em uma manhã de quinta-feira. Alarmes de segurança cibernética soaram. A equipe de TI, em pânico, rastreou a violação. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada. Seo Yeon estava em sua mesa, tentando decifrar um relatório de mercado, quando 2 seguranças e o chefe de TI se aproximaram. Kang Ji-won estava logo atrás deles, o rosto uma máscara de pedra inescrutável. Senhorita Lee Seo-yeon, disse o chefe de TI, evitando seu olhar. Fomos instruídos a confiscar seu computador e acompanhá-la para fora do prédio. Você está suspensa, com efeito imediato, enquanto se aguarda uma investigação sobre um grave vazamento de dados corporativos. O mundo de Seo-yeon desmoronou. Os olhares de seus colegas eram de triunfo. O sorriso quase imperceptível nos lábios do diretor Park do outro lado da sala era o de uma víbora que acabara de dar o bote. Mas o único olhar que importava era o de Ji-won. Ela olhou para ele, o coração se partindo, procurando por qualquer sinal de que ele não acreditava naquilo. Mas seu rosto estava fechado, o sistema operacional de volta no controle. Ele estava diante de dados. E os dados, frios e lógicos, diziam que ela era uma traidora. A porta do elevador se fechou, e o mundo de vidro e aço de Kang Ji-won desapareceu. Para Seo Yeon, a descida dos 20 andares foi uma queda livre em um abismo de vergonha. Cada rosto que ela via no lobby a olhava com a certeza de sua culpa. A caminhada até o ponto de ônibus, sob um céu cinzento e indiferente, foi a mais longa de sua vida. Seu apartamento, antes um refúgio humilde, agora parecia uma cela,
as paredes se fechando sobre ela. O sofrimento que antes era uma dor surda, agora era uma ferida aberta e latejante. Ela não havia sido traída apenas por um sistema corporativo. Sentia-se traída pelo homem que a havia ensinado a ter esperança. Kang Ji-won, com seu rosto impassível, a entregara aos lobos. Todas as suas antigas inseguranças, todos os fantasmas do fracasso de sua família, voltaram com força total, sussurrando que ela era uma tola por acreditar que poderia pertencer àquele mundo. Enquanto isso, no topo da Celestia, Ji-won enfrentava uma tempestade própria. O conselho estava em polvorosa. O diretor Park, com uma performance magistral de preocupação e desapontamento, liderava o coro que exigia a cabeça de Seo-yeon. "É uma tragédia", dizia ele com a voz carregada de falsa gravidade. "Uma jovem promissora, seduzida pela ganância. Devemos agir com rapidez para proteger nossos acionistas e enviar uma mensagem clara." A lógica era esmagadora. A evidência digital, apresentada por sua própria equipe de segurança, era um laço perfeitamente amarrado. Cada pacote de dados, cada registro de acesso, apontava para o terminal dela. Publicamente, Ji-won foi a personificação do CEO decisivo. Ele emitiu um comunicado interno falando em tolerância zero para violações de segurança e prometeu uma investigação completa, mas rápida. Ele projetava a imagem de controle que todos esperavam dele. Mas por dentro, seu sistema operacional estava em pane. Os dados diziam uma coisa, mas sua memória dizia outra. Ele se lembrava da honestidade feroz em seus olhos quando ela apontou o erro em suas projeções. Lembrava-se da elegância de seu raciocínio ao desvendar o esquema de roubo de combustível. Lembrava-se da vulnerabilidade em sua voz ao falar sobre a importância de entender a história por trás dos números. A Lee Seo-yeon, que ele conhecia, não era uma ladra. Ela era uma arquiteta da verdade. A lógica da evidência estava em guerra direta com a lógica de seu caráter. Naquela noite, ele tomou uma decisão que ia contra todos os seus instintos de CEO. Ele se tornou um conspirador. Contornando seus próprios protocolos, ele contatou uma pequena e discreta empresa de segurança cibernética, conhecida como o Olho de Argus, famosa por sua capacidade de encontrar agulhas em palheiros digitais. Ele os contratou com seu próprio dinheiro, com uma única instrução: ignorem a trilha óbvia, encontrem a trilha que não deveria estar lá, procurem por um fantasma. Enquanto a equipe externa trabalhava nas sombras, Ji-won mergulhou no aspecto humano do problema da maneira que ela o havia ensinado. Ele se trancou em seu escritório com tudo o que tinha sobre ela. Seu arquivo de funcionária, seus relatórios, até mesmo o mapa com as rotas de caneta vermelha. E então, ele pegou o bilhete original dela, aquele sobre a KCM Solutions, e o diretor Park. Aquele fio solto o incomodava. Ele havia resolvido o problema imediato do projeto Quimera, mas nunca havia puxado o fio até o fim. Usando seus privilégios de CEO, ele iniciou uma investigação profunda e pessoal sobre Park Min-ho, não apenas sobre sua carreira, mas sobre sua vida, sua família, suas finanças. Ele passou horas vasculhando arquivos antigos, registros corporativos e artigos de notícias de décadas atrás. E então, nas primeiras horas da manhã, sob a luz solitária de seu abajur de mesa, ele encontrou um artigo de um jornal de negócios extinto, datado de 20 anos atrás. A matéria detalhava a aquisição hostil de uma promissora startup de tecnologia chamada Lisung Tech, por um conglomerado gigante. O executivo que liderou a aquisição, conhecido por suas táticas predatórias, era Park Sang-hoon, o pai do diretor Park Min-ho. O nome do fundador e CEO da Lisung Tech, que perdeu tudo e ficou sobrecarregado de dívidas, era Lee Dong-jin, o pai de Lee Seo-yeon. O ar saiu dos pulmões de Ji-won. O universo se encaixou com um clique horrível. Não era coincidência. Não era sobre competência ou ameaça profissional. Era uma vendetta. Uma história de fantasmas. Park não temia que Seo-yeon fosse boa em seu trabalho.
Ele temia que, com seu acesso e sua mente inquisitiva, ela eventualmente desenterrasse a verdade sobre como a fortuna de sua família foi construída sobre a ruína da dela. O vazamento de dados não foi um ato de sabotagem corporativa. Foi um assassinato de caráter, um exorcismo desesperado para expulsar um fantasma do passado antes que ele pudesse falar. No mesmo instante em que essa revelação o atingiu, seu telefone criptografado tocou. Era o líder do Olho de Argus. Encontramos, disse o homem do outro lado, a voz cheia da satisfação de um caçador. A trilha não foi apenas falsificada, foi espelhada. É uma obra de arte. Um malware que se escondeu no servidor de atualização de software, programado para criar uma trilha falsa em tempo real, enquanto mascarava a verdadeira origem. Encontramos fragmentos do código de mascaramento. Eles levam a um servidor privado offshore. Houve uma pausa. O servidor está registrado em nome de uma holding, a mesma holding que é a proprietária majoritária da K-Chem Solutions. Ji-won fechou os olhos. A armadilha era ainda mais engenhosa e perversa do que ele imaginava. Ele agora tinha a verdade. Duas verdades, na verdade. Uma verdade digital e fria, e uma verdade humana, quente e sangrenta. Ambas apontavam para o mesmo homem. Ele abriu os olhos, e a confusão em seu rosto havia desaparecido, substituída por uma calma gélida e perigosa. Aquele não era mais o rosto de um CEO calculista. Era o rosto de um homem que havia escolhido um lado. Ele olhou para o horizonte de Seul, o sol começando a nascer e a pintar o céu com tons de aço e fogo. Ele pegou seu telefone e discou para sua assistente. Cancele minha agenda para o dia. Convoque uma reunião de emergência com todo o conselho para as 10 da manhã. Presencial. Obrigatória. A sala de reuniões do 20º andar era um santuário do poder. Um lugar onde fortunas eram feitas e destinos decididos com o clique de um mouse. O ar estava pesado de expectativa. O diretor Park Min-ho sentou-se perto da cabeceira da mesa. Seu semblante era a imagem da preocupação solene, mas seus olhos brilhavam com a antecipação da vitória. Ele acreditava que aquela reunião era a formalidade final para crucificar Lee Seo-yeon e solidificar sua própria posição. Kang Ji-won entrou na sala e o silêncio se aprofundou. Ele não foi para seu lugar na cabeceira. Em vez disso, ficou de pé junto à tela principal, seu rosto calmo, mas seus olhos carregavam a intensidade de um raio prestes a cair. Bom dia, disse ele, a voz ressoando no silêncio. Convoquei esta reunião para discutir o vazamento de dados do projeto Ares. Temos a conclusão da nossa investigação. Park se inclinou para a frente, pronto para dar o golpe de misericórdia. Ji-won, todos nós lamentamos, mas a evidência é clara. Devemos agir. A evidência é de fato muito clara, interrompeu Ji-won, e com um clique em seu tablet, a tela atrás dele ganhou vida. Não mostrava o rosto de Seo-yeon ou seu arquivo. Mostrava um fluxograma complexo de códigos, rotas de IP e assinaturas de malware. O que vocês veem é a anatomia de um crime perfeito. Um ataque tão bem executado, tão limpo, que foi projetado para ser encontrado. A trilha que leva à estação de trabalho da senhorita Lee foi uma obra-prima de desinformação. Ele passou a explicar, em detalhes técnicos e cortantes, as descobertas do Olho de Argus, detalhando como um programa fantasma havia espelhado a transferência de dados, criando uma isca digital impecável. A atmosfera na sala mudou de certeza para confusão. Os membros do conselho se entreolharam. O rosto de Park perdeu um pouco da cor. Isso é uma teoria interessante, Ji-won, mas a nossa própria equipe de TI. Nossa própria equipe de TI procurou um ladrão, não um sabotador. Disse Ji-won, deslizando para a próxima imagem. Era o organograma da holding proprietária do servidor offshore e da K-Chem Solutions. E o sabotador foi muito cuidadoso para esconder seus rastros, quase. Então, ele deu o golpe final. A imagem mudou novamente, desta vez para a capa amarelada do antigo artigo de jornal. Lisung Tech. Alguns de vocês talvez se lembrem. Uma startup brilhante, 20 anos atrás,
Foram pioneiros em uma tecnologia de interface neural que estava uma década à frente de seu tempo. Ji-won olhou diretamente para Park Min-ho, cujos olhos agora estavam arregalados de pânico. Eles foram vítimas de uma aquisição hostil, esmagados por um concorrente que roubou sua propriedade intelectual e os levou à falência. O executivo que liderou essa aquisição foi Park Sang-hun. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A conexão foi feita. O fundador da Lisung Tech, um homem que perdeu tudo, era Lee Dong-jin, continuou Ji-won, a voz agora ressoando com uma fúria fria. O pai de Lee Seo-yeon. Este vazamento de dados nunca foi sobre dinheiro ou segredos corporativos. Foi sobre silenciar um fantasma. O diretor Park não conseguia suportar a ideia de que a filha do homem que sua família destruiu estivesse aqui, prosperando, com a chance de um dia descobrir a verdade. Toda a pretensão de Park Min-ho se desintegrou. Ele se levantou abruptamente, o rosto uma máscara de raiva e medo. Isso é um absurdo. Você não tem provas. É uma história pessoal, uma calúnia. Sente-se, Min-ho, ordenou Ji-won. A autoridade em sua voz era absoluta. Sua assinatura digital está em toda a transação que financiou o servidor. A verdade está nos dados. E a história está no sangue. Você está demitido. E pode esperar uma ação judicial completa da Celestia, tanto pelo vazamento quanto por fraude. Além disso, Ji-won dirigiu-se ao resto do conselho. Estou anunciando a criação da Fundação Fênix, financiada pela Celestia, para investigar e compensar as vítimas de práticas corporativas predatórias, começando com a reavaliação completa da aquisição da Lisung Tech e a restituição à família Lee e a todos os seus ex-funcionários. Nós vamos consertar o que foi quebrado. O destino de Park foi selado. A reunião terminou. Mas, para Ji-won, a parte mais importante de seu trabalho ainda estava por ser feita. Ele não a chamou. Ele foi até ela. Encontrou o prédio modesto, subiu as escadas até o pequeno apartamento. Quando ela abriu a porta, seus olhos estavam vermelhos e cansados, mas cheios de um desafio cauteloso. Ela esperava uma oferta de indenização, um pedido de desculpas formal. Ele ficou ali na porta, o poderoso CEO parecendo estranhamente fora de lugar. Eles estavam errados, disse ele, a voz desprovida de sua armadura corporativa. Eu estava errado. Suspender você foi a decisão lógica, e foi a decisão mais estúpida que já tomei. Ele contou tudo a ela. Sobre a investigação, sobre o pai dela, sobre a família de Park. E então ele disse algo que a abalou mais do que qualquer outra coisa. Para encontrá-lo, eu tive que parar de pensar como eu. Tive que começar a pensar como você. Tive que procurar a história por trás dos números, o coração quebrado dentro da máquina. Você me deu uma nova maneira de ver, e no momento em que mais precisei, eu quase a joguei fora. Ele deu um passo para dentro do pequeno apartamento, o espaço entre eles agora carregado de uma eletricidade diferente. Eu não vim aqui para lhe oferecer seu antigo emprego de volta. Eu vim para lhe oferecer um novo. Diretora de Estratégia e Consciência Corporativa. Seu trabalho será me impedir de cometer erros lógicos como este novamente. Seu trabalho será garantir que nunca esqueçamos as histórias humanas por trás de nossas planilhas. Seu trabalho é ser minha parceira. As lágrimas que Seo-yeon havia segurado por dias finalmente caíram, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de validação, de um amor que havia nascido da mais profunda forma de reconhecimento. O sofrimento havia esculpido nela uma força que ele agora via como o maior ativo da empresa. O destino não os havia apenas unido, os havia refeito. Meses depois, Lee Seo-yeon estava de pé ao lado de Kang Ji-won, não atrás dele, na janela do chão ao teto de seu escritório. A cidade de Seul se estendia abaixo deles, um universo de luzes e possibilidades. Ela não era mais a empregada invisível, nem a estagiária assustada. Ela usava sua autoridade com a mesma graça silenciosa com que antes empunhava um esfregão. Ele se virou para ela, não para dar uma ordem, mas para perguntar sua opinião, e no respeito em seus olhos, ela encontrou seu verdadeiro lar.
A empregada havia se tornado patroa, não de um andar ou de um título, mas de seu próprio futuro, e de forma mais surpreendente, do coração do homem que um dia só conseguia ver sistemas, mas que agora, graças a ela, via almas.